Você já sentiu medo de algo acontecer com a sua família, mesmo sem conseguir explicar o porquê? Talvez hoje exista uma batalha silenciosa acontecendo dentro da sua casa. Talvez seus filhos estejam enfrentando lutas que você não consegue ver. E enquanto o mundo dorme, existem pais e mães chorando em silêncio, pedindo a Deus proteção, livramento e paz para aqueles que mais amam. Se o seu coração anda cansado, preocupado ou angustiado, permaneça comigo até o final desta oração, porque hoje nós vamos declarar um salmo poderoso de proteção sobre a sua família e sobre os seus filhos. Há momentos em que tudo o que uma pessoa precisa é sentir que Deus ainda está guardando sua casa. E talvez tenha sido exatamente por isso que esta mensagem chegou até você agora. Não importa quantas dificuldades sua família esteja enfrentando, não importa se existe medo, ansiedade, enfermidade, tristeza ou caminhos errados tentando destruir aquilo que Deus colocou em suas mãos. O Senhor continua sendo refúgio, proteção e abrigo para aqueles que clamam pelo seu nome. Hoje vamos entrar em uma atmosfera de oração profunda, onde cada palavra será uma declaração de paz, cobertura espiritual e presença de Deus sobre o seu lar. Então feche os olhos por alguns segundos, respire profundamente e permita que esta oração alcance os lugares mais cansados da sua alma. Porque existe um salmo que fortaleceu gerações inteiras em tempos de medo, e é exatamente nele que vamos entrar agora. E antes de começarmos esta oração, eu quero te fazer um pedido especial. Se você acredita que Deus pode proteger sua família, toque agora no botão de curtir este vídeo. Pode parecer algo simples, mas cada curtida faz com que esta oração alcance outras pessoas que também estão passando por noites difíceis, medo, ansiedade e batalhas silenciosas dentro de casa. Às vezes, uma única oração pode ser o abraço que alguém estava precisando receber de Deus hoje. E eu também quero orar por você e pela sua família. Então escreva aqui nos comentários o primeiro nome da pessoa que você deseja colocar debaixo da proteção divina. Pode ser o nome de um filho, da sua mãe, do seu esposo, ou até mesmo o seu próprio nome. Muitas pessoas aqui estarão unidas em oração, porque ninguém deveria lutar sozinho. E se este canal já trouxe paz para o seu coração em algum momento, se inscreva agora e permaneça conosco nessa corrente de fé, oração e presença de Deus. Todos os dias existem pessoas chegando aqui cansadas, feridas e sem esperança. E juntas, através dessas orações e salmos poderosos, estamos criando um lugar de descanso espiritual para milhares de almas ao redor do mundo. Agora permaneça comigo, porque as próximas palavras podem tocar profundamente o seu coração e trazer paz para dentro da sua casa esta noite. Existe um tipo de preocupação que só quem ama profundamente consegue entender. É aquela sensação silenciosa que aparece no meio da madrugada, quando tudo está quieto, mas a mente continua cheia de pensamentos sobre a família, os filhos e o futuro. Talvez você tenha começado esta oração justamente porque seu coração anda cansado de carregar tanto medo escondido. Medo de que algo aconteça com quem você ama. Medo de perder a paz dentro da sua casa. Medo de ver pessoas importantes se afastando de Deus, da alegria e até delas mesmas. E o mais difícil é que muitas vezes ninguém percebe essa batalha acontecendo dentro da alma. Há pais e mães que sorriem durante o dia, mas choram em silêncio quando estão sozinhos. Pessoas que oram baixinho antes de dormir, pedindo proteção divina sobre os filhos, sobre o lar e sobre aqueles que carregam no coração. E talvez hoje o Espírito Santo tenha trazido você até aqui exatamente para lembrar algo importante. Deus continua vendo cada lágrima, cada oração e cada batalha invisível que existe dentro da sua casa. Nenhuma dessas preocupações passa despercebida diante do céu. Quando Davi declarou, "O Senhor é meu pastor", ele não estava vivendo dias perfeitos. Ele também conhecia o medo, a angústia e as noites difíceis. Mas mesmo cercado por batalhas, ele escolheu confiar na presença de Deus. E talvez seja isso que sua alma mais precise agora, enquanto continuamos entrando mais profundamente nessa atmosfera de paz. Proteção espiritual e descanso para o coração. Muitas vezes, a maior batalha de uma família não acontece do lado de fora. Ela acontece em silêncio, dentro do coração. Existem pessoas ouvindo esta oração agora, enquanto tentam permanecer fortes para todos ao redor, mesmo estando emocionalmente cansadas por dentro. Pessoas que carregam preocupações constantes com os filhos, com o casamento, com a saúde da família e até com aquilo que ninguém consegue enxergar. Porque existem dores que não aparecem no rosto, mas pesam profundamente na alma. E quanto mais amamos alguém,
mas sentimos medo de vê-lo sofrendo, perdido ou distante da presença de Deus. Talvez você conheça exatamente essa sensação. Aquela necessidade de proteger quem ama o tempo inteiro. A vontade de tirar toda a dor dos filhos, evitar caminhos errados, afastar perigos invisíveis e manter a paz dentro de casa. Mas chega um momento em que o coração percebe que existem batalhas que nenhuma força humana consegue controlar completamente. E é justamente aí que muitas pessoas começam a entender o verdadeiro significado da proteção divina. Porque quando Deus guarda uma casa, existe algo sobrenatural acontecendo, mesmo quando os olhos não conseguem perceber. Quantas vezes o Senhor já protegeu sua família sem que você soubesse? Quantos livramentos aconteceram em silêncio enquanto você dormia? Quantas vezes a misericórdia de Deus entrou na sua casa trazendo paz em momentos em que tudo parecia pesado demais? O problema é que muitas vezes prestamos mais atenção ao medo do que à presença de Deus ao nosso redor. E talvez hoje o Espírito Santo esteja tentando desacelerar sua alma para que você volte a confiar. Não em circunstâncias perfeitas, não na ausência de problemas, mas na certeza de que o Senhor continua caminhando dentro da sua casa, olhando para cada detalhe da sua família e sustentando você até nos dias em que suas forças parecem pequenas demais para continuar. E enquanto essa oração continua, permita que essas palavras entrem nos lugares mais cansados do seu coração. Porque existe algo muito poderoso que Davi entendeu sobre a presença de Deus durante os momentos mais difíceis da vida. Existe um momento em que a pessoa percebe que não consegue mais carregar tudo sozinha. E talvez esse momento tenha chegado para você. Porque por mais forte que alguém tente parecer, existe um limite para o peso que a alma consegue suportar sem descanso. Há pessoas que passam o dia inteiro cuidando da família, tentando resolver problemas, protegendo quem amam e escondendo as próprias dores para não preocupar ninguém. Mas quando a noite chega, o coração finalmente revela o quanto está cansado. E é exatamente nesse lugar de fragilidade que muitos começam a sentir a presença de Deus de forma mais profunda. Davi entendia isso. Ele sabia o que era viver cercado por ameaças, medo e incertezas. Mesmo assim, ele continuava declarando que o Senhor era seu pastor. Isso significa que, acima de qualquer batalha, ele acreditava que Deus continuava guiando cada passo da sua vida. E talvez hoje você precise ouvir exatamente essa verdade enquanto pensa na sua família. Porque existem situações que fogem completamente do nosso controle, mas nunca saem das mãos de Deus. Talvez exista alguém na sua casa que esteja emocionalmente distante. Talvez exista uma preocupação constante que você não consegue compartilhar com ninguém. Ou talvez você esteja lutando em silêncio para manter a paz dentro do seu lar, enquanto por dentro sente que suas forças estão acabando. E sabe o que acontece com muitas pessoas nesse momento? Elas começam a viver apenas tentando sobreviver emocionalmente, esquecendo que Deus nunca chamou ninguém para carregar sozinho batalhas espirituais tão pesadas. O Senhor não ignora o medo de uma mãe, não ignora o clamor silencioso de um pai, não ignora lágrimas derramadas durante a madrugada. E enquanto você continua ouvindo esta oração, permita que essa verdade entre profundamente no seu coração. Deus continua caminhando dentro da sua casa, mesmo nos dias em que você não consegue sentir claramente a presença dele. Porque a proteção divina não depende das emoções humanas. Ela continua existindo, até nos momentos em que a alma está cansada demais para perceber. E talvez agora seja exatamente o momento em que o Espírito Santo começa a tocar áreas da sua vida que estavam endurecidas pelo medo, pela ansiedade e pelas preocupações acumuladas ao longo do tempo. Porque quando uma pessoa finalmente para por alguns instantes para descansar na presença de Deus, algo começa a mudar silenciosamente dentro dela. Há uma diferença muito grande entre viver preocupado e viver protegido pela presença de Deus. A preocupação constante consome as forças da alma aos poucos. Ela rouba o sono, aumenta o medo e faz a pessoa imaginar cenários difíceis o tempo inteiro. Mas quando alguém aprende a descansar espiritualmente no Senhor, começa a perceber que nem toda batalha precisa ser enfrentada no desespero. E talvez seja isso que Deus esteja tentando ensinar ao seu coração agora. Muitas pessoas acreditam que confiar em Deus significa nunca sentir medo. Mas não foi isso que Davi mostrou neste salmo. Ele sentia medo, ele enfrentava perseguições, ele atravessava momentos de angústia profunda. A diferença
é que ele não permitia que o medo fosse maior do que sua confiança na proteção divina. E talvez hoje sua alma precise reaprender exatamente isso. Porque existem pessoas vivendo tão cansadas emocionalmente que já não conseguem mais sentir paz, nem dentro da própria casa. Talvez você esteja ouvindo esta oração enquanto tenta manter sua família unida em meio às dificuldades. Talvez esteja lutando contra pensamentos ruins, ansiedade ou aquela sensação constante de que algo pode dar errado a qualquer momento. E quanto mais a pessoa tenta controlar tudo ao redor, mais exausta ela fica por dentro. Só que existe algo poderoso acontecendo quando alguém decide entregar sua família nas mãos de Deus de verdade. Porque nesse momento, o coração começa a entender que existe um pastor, cuidando daquilo que nós não conseguimos controlar sozinhos. Enquanto Davi falava sobre águas tranquilas e descanso para a alma, ele não estava descrevendo uma vida sem problemas. Ele estava falando de uma paz sobrenatural que permanece mesmo no meio das batalhas. Uma paz que o mundo não consegue explicar. Uma presença espiritual que abraça a alma cansada e lembra silenciosamente que Deus continua guardando aqueles que pertencem a Ele. E talvez, enquanto você escuta essas palavras agora, o Senhor esteja começando a trazer calma para pensamentos que estavam acelerados há muito tempo. Porque existem feridas emocionais que só começam a cicatrizar quando a alma finalmente encontra descanso na presença de Deus. Existem batalhas espirituais que ninguém consegue enxergar do lado de fora. Pessoas podem olhar para uma família e imaginar que está tudo bem, enquanto dentro daquela casa existem corações cansados, noites sem paz e lágrimas escondidas atrás de portas fechadas. E talvez uma das partes mais difíceis dessas lutas silenciosas seja justamente sentir que ninguém entende completamente aquilo que você está carregando por dentro. Há mães que dormem preocupadas com os filhos. Pais que fingem estar fortes enquanto enfrentam um medo constante dentro da alma. Pessoas que se ajoelham em silêncio, pedindo ao Senhor proteção divina sobre suas casas, porque sentem que existe algo pesado acontecendo ao redor da família. E mesmo sem conseguir explicar exatamente o motivo, continuam buscando a presença de Deus, porque no fundo do coração sabem que apenas Ele pode trazer paz verdadeira. Foi por isso que Davi declarou: "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos." Essas palavras revelam algo poderoso. Mesmo cercado por ameaças, Deus continuava cuidando dele. Mesmo diante das batalhas, a presença do Senhor permanecia trazendo sustento, direção e proteção espiritual. E talvez hoje você precise entender que Deus também continua presente dentro da sua história, mesmo em meio aos dias difíceis, porque existem pessoas que começaram esta oração emocionalmente quebradas, mas aos poucos estão sentindo algo mudar dentro do coração, como se o peso estivesse diminuindo devagar, como se a alma estivesse respirando novamente, depois de muito tempo vivendo cansada. E isso acontece porque a presença de Deus alcança lugares que nenhuma palavra humana consegue tocar. Talvez você tenha passado muito tempo tentando resolver tudo sozinho, tentando proteger todos ao redor, enquanto escondia suas próprias dores emocionais. Mas o Senhor conhece o limite das suas forças. Ele sabe das preocupações que você nunca contou para ninguém. E enquanto esta oração continua entrando mais profundamente na sua alma, permita que o Espírito Santo vá trazendo paz exatamente para os ambientes internos que o medo tentou dominar durante tanto tempo. Uma das coisas mais perigosas que o medo faz é convencer a pessoa de que ela está sozinha na batalha. Aos poucos, a mente começa a acreditar que ninguém entende sua dor, que ninguém percebe o peso emocional que ela carrega e que talvez nem Deus esteja ouvindo mais suas orações. E é exatamente nesse ponto que muitas almas começam a perder as forças silenciosamente. Talvez você conheça essa sensação. Continuar vivendo normalmente por fora, enquanto por dentro existe uma exaustão emocional difícil de explicar. Porque existem preocupações que acompanham a pessoa o tempo inteiro. Medo pelo futuro dos filhos, medo de perder alguém importante, medo de não conseguir proteger a família como gostaria. E quanto mais o coração tenta carregar tudo sozinho, mais cansado ele fica. Mas existe algo muito forte neste salmo que muda completamente essa atmosfera de medo. Davi não dizia apenas que Deus visitava a sua vida de vez em quando. Ele dizia que a bondade e a misericórdia do Senhor o seguiriam todos os dias. Todos os dias, até nos dias ruins, até nas noites difíceis, até nos momentos em que a alma parecia cansada demais para continuar lutando. E talvez hoje Deus esteja tentando lembrar você exatamente disso. A presença dele não abandonou sua casa. O céu não ignorou suas orações.
Existe misericórdia alcançando sua família, mesmo em meio às batalhas invisíveis que você ainda não entende completamente. Porque enquanto muitas pessoas enxergam apenas problemas, Deus continua vendo possibilidades de restauração, cura emocional, proteção divina e recomeço espiritual. Há pessoas ouvindo esta oração agora enquanto atravessam uma das fases mais difíceis da vida. Alguns estão lutando contra enfermidades dentro da família. Outros estão vendo filhos se afastarem emocionalmente. Existem pessoas aqui tentando manter a paz dentro da própria casa enquanto carregam ansiedade, medo e tristeza acumulados durante anos. E talvez o mais doloroso seja sentir que as forças estão acabando aos poucos. Mas é justamente nesses momentos que a presença de Deus costuma tocar mais profundamente o coração humano. Porque quando alguém chega ao limite das próprias forças, começa finalmente a perceber que precisa descansar completamente no Senhor. E talvez essa oração esteja se tornando exatamente esse lugar de descanso para sua alma agora. Davi sabia que existiam batalhas que nenhuma espada humana conseguiria vencer. Por isso ele aprendeu a confiar na presença de Deus acima das circunstâncias. E talvez hoje o Espírito Santo esteja tentando conduzir você para esse mesmo lugar espiritual. Não um lugar sem problemas, mas um lugar onde o coração aprende a permanecer firme mesmo no meio das tempestades. Porque existe algo sobrenatural acontecendo quando uma pessoa decide entregar sua casa, seus filhos e suas preocupações diante de Deus de verdade. O peso começa a diminuir, a alma começa a respirar novamente. Que aos poucos, a paz de Deus vai ocupando espaços que antes estavam dominados pelo medo e pela ansiedade. Talvez você tenha começado esta oração apenas procurando um pouco de conforto para o coração, mas perceba como algo está mudando lentamente dentro da sua alma, enquanto essas palavras continuam entrando no ambiente da sua casa. Porque a presença de Deus tem essa capacidade de alcançar lugares internos que estavam cansados há muito tempo, lugares onde o medo criou raízes, lugares onde a ansiedade roubou o descanso, lugares onde as preocupações familiares começaram a sufocar a esperança. E o mais bonito é que Deus nunca se aproxima de alguém trazendo condenação. Ele se aproxima trazendo abrigo, paz, descanso espiritual. É como um pastor que encontra uma ovelha cansada depois de uma longa caminhada e a conduz novamente para águas tranquilas. Talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja fazendo com você agora enquanto continua ouvindo esta oração. Há pessoas que passaram tanto tempo vivendo em alerta emocional que já não conseguem lembrar como é sentir verdadeira paz dentro do coração. Sempre esperando problemas, sempre preocupadas com a família, sempre tentando impedir que algo ruim aconteça. Mas a presença de Deus começa a quebrar lentamente esse ciclo de medo quando a alma aprende a confiar novamente. E talvez o Espírito Santo esteja preparando seu coração para entender algo ainda mais profundo sobre proteção divina, misericórdia e descanso espiritual, enquanto continuamos entrando nessa atmosfera de oração e presença de Deus. Existe uma razão pela qual este salmo atravessou gerações, tocando milhões de pessoas ao redor do mundo. Porque em algum momento da vida, todo coração humano precisa sentir que não está sozinho. Todo coração precisa de abrigo, proteção e esperança. E talvez hoje sua alma tenha encontrado exatamente isso, enquanto essas palavras foram entrando silenciosamente dentro da sua casa. O Senhor continua sendo pastor daqueles que estão cansados. Continua trazendo descanso para almas sobrecarregadas. Continua protegendo famílias mesmo durante as noites difíceis. E talvez agora, enquanto você respira mais lentamente e sente essa atmosfera de paz tomando conta do ambiente ao seu redor, algo esteja começando a mudar dentro do seu coração de forma profunda e silenciosa. Porque a presença de Deus não trabalha apenas do lado de fora. Ela começa restaurando primeiro aquilo que está quebrado por dentro. O medo começa a perder força. A ansiedade começa a diminuir. E aos poucos a alma entende que existe um Deus cuidando daquilo que ela não consegue controlar sozinha. Talvez ainda existam batalhas acontecendo dentro da sua família. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas uma coisa começa a ficar clara dentro do coração de quem permanece na presença de Deus. O Senhor continua caminhando dentro da casa, ouvindo cada oração e sustentando aqueles que colocam sua confiança nele. E se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez Deus tenha permitido que esta oração encontrasse você exatamente no momento em que sua alma mais precisava de paz, proteção e descanso espiritual. Porque existem pessoas que entram neste vídeo apenas procurando ouvir um salmo.
mas acabam sentindo algo muito mais profundo acontecendo dentro do coração. Uma presença, um alívio, uma esperança que parecia perdida há muito tempo. Se essa oração tocou sua vida de alguma forma, se você sentiu paz enquanto ouvia essas palavras, então se inscreva agora no canal e permaneça conosco nessa corrente de fé, proteção divina e presença de Deus. Todos os dias existem novas orações, salmos poderosos e mensagens espirituais preparadas para fortalecer sua alma, proteger sua família e trazer descanso para o coração nos dias difíceis. E agora eu quero que você faça algo especial. Escreva aqui nos comentários: Deus está cuidando da minha família. Essa simples declaração pode fortalecer não apenas sua fé, mas também a vida de outras pessoas que estão passando por batalhas silenciosas neste exato momento. Também deixe o seu like neste vídeo, para que esta oração alcance mais famílias que precisam sentir a presença de Deus, encontrar paz em meio à ansiedade e lembrar que o Senhor continua guardando aqueles que confiam nele e não saia daqui agora. O próximo vídeo que está aparecendo na sua tela foi preparado especialmente para continuar trazendo proteção, paz e fortalecimento espiritual para sua casa e para sua família. Continue nessa atmosfera de oração e permita que Deus continue falando com você.